assistindo. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar agora. Santo Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua boa mão, que sempre cuida de nós, que sempre tem nos sustentado. Que o Senhor seja louvado por todas as coisas. Embora saibamos dos dias difíceis que temos vivido nesse mundo, no nosso país, já há bastante tempo, devido à corrupção, devido à pobreza, devido a muitos outros fatores, ó Deus, enraizados no nosso país, mas sabemos que o Evangelho traz solução e resposta para todas as coisas dessa vida. Então, que o Senhor possa nos dar a graça de entendermos um pouco o que a Tua Palavra diz a respeito da pobreza, quais as implicações do Evangelho para esse mundo pobre, para esse mundo, ó Deus, de miséria, e como devemos agir como verdadeiros cristãos. Nos ajuda a entender que a resposta do Evangelho ela começa nessa vida, mas ela se estende além dessa vida. Ela vai para uma eternidade, para uma vida posterior a essa, uma vida superior a essa. Nos ajuda, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa manhã que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês, tá bom? E a gente vai conversando um pouco sobre o Evangelho e a pobreza, onde os ricos e os pobres colidem, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então, acho que vocês devem estar vendo por aí os slides já. Se puder também me dar um feedback se está vendo direitinho esses slides que eu estou colocando. Nós vamos começar aí a estudar um pouco sobre esse tema, tá bom? Bom dia, irmã Alice. Deus abençoe grandemente. Todos que estão chegando aí, aos poucos. Deus abençoe cada um, certo? Então, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo aí os slides direitinho. O Evangelho e a pobreza, certo? Bom, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a pobreza é uma realidade dura, mas é uma realidade que realmente está entre nós, né? E nós precisamos entender que existem cantos desse mundo onde a pobreza é realmente extrema. Existem cantos desse mundo onde nós não temos nem ideia do nível de pobreza, né, da dureza em que certas pessoas vivem. Para vocês terem uma noção, existem aldeias na Ásia, né, no continente asiático, ali na África também, onde as crianças, metade delas, não consegue nem chegar a 8 anos de idade. Porque a situação é tão precária que elas adoecem, elas morrem de fome, morrem de doenças simples, gente. Para vocês terem uma noção, nesse tipo de lugar, as pessoas não têm acesso a remédios básicos que a gente tem aqui. E acaba que uma simples infecção intestinal pode matar muita gente. Então, às vezes, nós estamos, talvez, isolados um pouco de realidades como essa e não temos a noção de que existem pessoas vivendo na extrema pobreza. Pessoas sem alimento suficiente, pessoas sem água potável, pessoas vivendo em situações precárias ao ponto de suas casas estarem realmente sobre esgoto mesmo ali, a céu aberto. Pessoas realmente vivendo situações deploráveis, né, de violência, de desestruturação familiar e vivendo em um ambiente realmente duro de pobreza e de miséria. E nesses lugares, né, geralmente o pecado se também está ali no meio, está envolvido em tudo aquilo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o pecado do mundo, ele trouxe essas diversas consequências ruins para a nossa vida, inclusive a pobreza, a desestruturação e tudo mais. Mas a primeira coisa que vocês entendam é isso, é que existe pobreza e existe um nível de pobreza que talvez a gente não tenha nem noção. Em comunidades mais afastadas, em lugares
onde não temos acesso, mas existe realmente pobreza extrema, inclusive aqui no Brasil. E em outros cantos, né, ali principalmente no Oriente, na Ásia, ali na África, você vai ter coisas muito piores do que encontramos aqui no Brasil. E beleza, Isaac, tá certo. Reconhecendo aí a realidade da pobreza, que existe realmente pobreza extrema do mundo, mas e aí? O que é que nós temos a ver com isso? Por que nós paramos aqui num domingo de manhã, às 8 horas, para estudar sobre esse tema? Será que o Evangelho tem alguma coisa a dizer sobre isso? Será que nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso? Com certeza. Nós temos, na realidade, tudo a ver com isso, né? Lá em Lucas 10, 27, ali na conversa de Jesus com o perito da lei, o perito da lei faz uma afirmação a respeito do resumo dos mandamentos que Jesus concorda com ele. E ele vai dizer o seguinte, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Bom, esses dois mandamentos aqui são o resumo de todos os outros mandamentos. Esses dois mandamentos, eles vão resumir toda a lei. O primeiro deles é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa força, nosso entendimento, nosso coração. Com certeza, isso é a base de todos os outros mandamentos, é a base de todo o amor que pode vir de nós. É, em primeiro lugar, o nosso amor a Deus, né? Sabendo que Ele é o Criador, o sustentador, o Salvador das nossas vidas. Mas, em segundo lugar, o resumo da lei tem a ver com amar o nosso próximo a nós mesmos. Amar as pessoas que estão ao nosso redor como a nós mesmos. Aí é que está. Nós sabemos da realidade da pobreza extrema no mundo, e quando nós vemos o que o Senhor Jesus fala sobre o resumo dos mandamentos, e lá tem amar o próximo como a nós mesmos, nós ficamos nos perguntando, e se fosse conosco? E se todas essas necessidades, se todo esse ambiente de pobreza extrema fosse conosco, será que nós ignoraríamos? Será que nós tamparíamos os olhos? Será que nós fecharíamos os nossos ouvidos? Porque é isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes nós nos isolamos no nosso conforto, nos isolamos na nossa vida, no nosso estilo de vida, e eu vou já mostrar para vocês que o nosso estilo de vida, mesmo de classe média baixa, ainda é muito melhor do que o de muita gente, e nós podemos nos considerar ricos por isso. Ainda assim, muitas vezes nós nos isolamos nisso e fingimos estar cegos e surdos para a necessidade dos outros, para a necessidade de gente que não vive muitas vezes com o básico, E o resumo dos mandamentos do Senhor, nele está lá, olhar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Se fosse conosco, será que ignoraríamos? Acho difícil realmente que nós ignoraríamos tudo isso. Nós realmente correríamos atrás para resolver esse tipo de problema. Então, nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, com base no que a palavra de Deus diz, com base no que o Evangelho diz. E é por isso que hoje nós vamos ver algumas implicações desse Evangelho, daqui a pouco. Né? Implicações do Evangelho para o modo como nós vivemos nesse mundo de extrema pobreza. Como nós poderemos agir para, de alguma forma, né, ir em direção, ir ao encontro do pobre, certo? Nós vamos ver um pouco disso aqui. Mas antes, como eu falei, eu queria mostrar um pouco a nossa situação. Nós, ocidentais, trabalhadores comuns, pessoas, talvez na sua maioria aqui, quem está me assistindo de classe média baixa, talvez. Mas eu queria que a gente pudesse avaliar um pouco o nosso nível de riqueza, o tamanho da nossa riqueza, para a gente entender um pouco aqui, ter consciência da nossa realidade, para então entendermos aqui a grande diferença, a grande discrepância que existe na realidade de outras muitas pessoas que vivem nesse mundo. Em primeiro lugar, não poderia deixar de falar que a nossa riqueza, daqueles que creem em Cristo, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus, a sua primeira riqueza está na riqueza espiritual, está no Evangelho.
E nós vemos isso por toda a Bíblia, como nos versos ali de Efésios capítulo 2, onde Paulo vai dizer o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, esse texto de Efésios vai nos dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos tirou do nosso lamaçal de pecado, ele nos tirou da nossa condição de mortos em delitos e pecados e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos encheu de riqueza espiritual, ele nos encheu de vida espiritual e ele nos fez já assentar em lugares celestiais, né? Em um lugar rico de vida, cheio de vida e de esperança, em um lugar cheio de paz, de alegria. Ele já nos fez assentar ali. Né? Aqueles que são salvos por Cristo Jesus, aqueles que já tiveram uma vida transformada por Cristo Jesus, eles já podem se garantir ali em lugares celestiais, não por nosso mérito, mas pela graça. Nós somos salvos, pela graça de Deus, ou seja, um presente que nós não merecemos. E com certeza esse presente é a maior riqueza que nós possuímos. E é a maior riqueza que alguém pode possuir nessa vida. A nossa maior riqueza está no Evangelho. Um outro texto vai dizer que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, né? O texto aqui de 2 Coríntios 8, 9, que vai dizer: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mais um texto que mostra como Cristo abnegou de muitas coisas, como Cristo abriu mão de muitas coisas, se fez pobre no meio dos homens, né? Se fez pobre em comparação e com um contraste gigante em relação ao que ele tinha, de toda a riqueza, a glória dos céus, a glória que ele tinha junto ao Pai. Ele abriu mão disso, se fez um homem humilde e servo. Filipenses 2 vai dizer como Cristo se esvaziou de muitas coisas para poder vir a essa terra como um servo, como um homem, à semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado nenhum. E como ele fez tudo isso para nos tornar ricos. Ricos de graça, ricos de paz, ricos de alegria, ricos de salvação, ricos de vida eterna. Então, não poderia deixar de falar que a nossa maior riqueza, certamente, está no Evangelho. A nossa maior riqueza está no Evangelho. Mas eu queria também trazer aqui para nós uma nova perspectiva. Por que nova? Porque certamente muitos de nós não têm essa consciência. Certamente. Eu não tinha há um tempo atrás. E eu creio que muitos de vocês também não têm. Que é uma consciência em relação à nossa riqueza material. Por que nós não temos, geralmente, uma consciência de que somos ricos também materialmente? Porque quando a gente fala essa palavra rico, o que vem na nossa cabeça são pessoas com posses muito superiores às nossas. Pessoas realmente abastadas financeiramente, né? Pessoas com muitos bens, muitos imóveis, né? Muitos carros, muito dinheiro no banco. E a gente lembra logo de pessoas como essa quando falamos em ricos, certo? Mas, se nós pararmos um pouco para pensar e percebermos que temos água potável, comida e roupa suficientes, teto para morar, para estar ali protegido durante a noite, durante sol e chuva, acesso fácil a remédios, meios de transporte, acesso fácil a meios de transporte, pode ser até mesmo público. O fato de nós podermos ler um livro, né? Esse livro aqui é o livro que eu tenho usado para poder me basear nos estudos que a gente vai daqui para frente ver pelos domingos, né? Na manhã. É esse livro Contra a Cultura. Ele vai falar um pouco das
relações, dos aspectos da cultura moderna, né, do que nós temos vivido no nosso tempo e como o Evangelho dá respostas a isso. Então, nós estamos hoje vendo pobreza, mas depois nós vamos ver também sobre aborto, racismo, casamento com pessoas do mesmo sexo, imigração, pornografia, órfãos. Nós vamos ver coisas desse tipo. E só o fato de eu ter acesso a esse livro em minhas mãos e poder lê-lo, você lê livros em sua casa, poder ler a Bíblia, já te faz alguém mais rico do que bilhões de pessoas nesse mundo. Pode acreditar. Pode acreditar. Tem gente que não tem acesso à água potável. Tem gente que não tem comida e roupa suficiente. Tem gente que não tem um teto para a noite estar ali bem confortável, ou até mesmo nem muito confortável, mas só um teto para proteger da chuva. Tem gente que não tem acesso fácil a remédio. Como eu falei, morrem de uma simples infecção intestinal. Tem gente que não tem acesso a meios de transporte, nem sequer públicos. Então, a gente precisa encarar a realidade de que o trabalhador comum no Ocidente, né, no país onde a gente vive, no Brasil, trabalhador que ganha até um salário, né, pode não ser alguém muito rico comparado aos grandes milionários que existem por aí, mas certamente é alguém muito rico comparado com milhões e bilhões de pessoas por aí afora que não tem acesso nem ao básico. É por isso que nós precisamos entender que somos as pessoas mais ricas que já caminharam sobre a face desse planeta. Até mesmo comparado, né, a séculos passados. Se você for fazer uma comparação, um estudo, você vai ver que até mesmo os reis ali, nos séculos passados, né, os reis da Idade Média e tal, nós vivemos melhor do que eles, gente. Nós temos acesso à internet, nós temos ventilador, nós temos acesso à água potável de maneira tão fácil. E naquela época lá, talvez eles não tivessem nem esgoto tratado. Um rei vivia pior do que nós vivemos hoje, brasileiros de classe média baixa. A gente precisa ter esse tipo de consciência e olhar ao redor como existem gente, como existem pessoas em pobreza extrema, em uma vida dura, que não tem acesso ao básico. Então, o que o Evangelho vai fazer é demonstrar que o amor de Deus por nós em Jesus Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós, se tornando pobre para que fôssemos ricos, é tanto aquilo que vai nos motivar, vai nos impactar, vai nos constranger, como é o modelo para que a gente também ame as outras pessoas. 1 João 3,17 vai dizer: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A ideia é que nós, cristãos aqui de uma cultura mais rica do que muitos e muitos por aí afora, na Ásia, na África, nós precisamos ser compelidos pelo Evangelho, ser encorajados pelo Evangelho a agir de forma altruísta, sacrificial, custosa e contracultural. É por isso que o nome desse livro é Contracultura, porque nós vamos ver aqui que muitas das ações que o Evangelho tem para nós, né, as implicações do Evangelho são contraculturais. São contra ali o senso comum da nossa cultura. Mas nós precisamos agir dessa forma, de acordo com as Escrituras, se nós quisermos amar as pessoas verdadeiramente. Então, quando nós percebemos o que o Evangelho é, como Deus agiu em amor por nós, quando nós encaramos a realidade da pobreza no mundo, e quando nós olhamos e temos consciência que somos muito mais ricos do que reis que viveram na Idade Média, e do que gente que está vivendo hoje, ali no Oriente do mundo, que não tem acesso nem ao básico, nós precisamos ser impelidos a agir em favor dessas pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Tiago 2 vai dizer algo interessante. Vai dizer que o fruto da fé verdadeira é nós agirmos, um dos frutos da fé verdadeira é nós agirmos em favor dos necessitados, né? Tiago, capítulo 2, versos 14 a 16, vai dizer: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz,
aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? O que Tiago está criticando aqui era muita gente daquela igreja que ele estava escrevendo, que se dizia crente, que se dizia ter fé, mas aquilo que saía da sua boca não era demonstrado na sua vida. Então Tiago vai criticar e vai dizer, olha, por acaso essa fé que vocês estão dizendo que tem, pode salvá-los? Porque é uma fé morta, é uma fé que não se traduz em amor, é uma fé que não se traduz em ajuda ao necessitado, é uma fé que olha os necessitados e negligencia, fecha os olhos para as necessidades daqueles irmãos. Então, muita gente naquela igreja estava fazendo isso, estava dizendo que tinha fé, mas não estava mostrando. E Tiago está dizendo a eles assim, o seguinte, olha, fé não é algo que a gente diz que tem, gente. Fé é algo que a gente mostra que tem. É por isso que ele está dizendo que existe um tipo de fé que é morta. Por contraste, a gente pode entender que existe uma fé viva, uma fé verdadeira. E é a fé que produz frutos. Frutos de verdadeiro arrependimento, frutos de amor, como é o caso que nós temos visto aqui. Frutos de amor que nos compelem a agir em favor do próximo. Então, Tiago não está contradizendo, por exemplo, Paulo, que diz que nós somos salvos somente pela fé. E eu vou já fazer esse adendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, nós somos salvos somente pela fé, mas existe um tipo de fé que realmente salva e um tipo de fé que não salva. A fé superficial, a fé da boca para fora, a fé que não se traduz em ação, a fé que não produz frutos, essa é morta, essa não salva ninguém. Mas a fé verdadeira, a fé que produz frutos de arrependimento e de amor, essa fé é o meio pelo qual Deus nos salva através da sua graça pela obra de Cristo Jesus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Então, cuidado. Eu não estou falando aqui, e nem Tiago fala, nem Jesus fala, nem qualquer outro autor das Escrituras fala, que ajuda ao pobre, ajuda ao necessitado, que tipos de obra de caridade como essa são meios de salvação. Nada disso. Nada disso. A Bíblia não fala isso de maneira nenhuma, em canto nenhum. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando vai afirmar a salvação por meio da graça, mediante a fé somente. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer isso. Muito claramente, Paulo vai dizer que nós somos salvos somente pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém traga crédito para si mesmo. Eu ajudei muito os pobres, eu fiz aquilo e aquilo outro, então eu mereço, receber a glória, receber o crédito, eu mereço receber a aceitação divina. Não existe isso em lugar nenhum nas Escrituras. A única base para a salvação que a Bíblia vai dizer é a obra de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição em nosso favor. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, nós somos libertados do nosso pecado e da escravidão da nossa alma pelo sangue, pela obra de Cristo realizada em nosso favor. Essa é a base. E o Evangelho vai nos libertar de qualquer tipo de tentativa de ganhar a aceitação divina por meio de obras. Então, cuidado, não estou dizendo e nem a Bíblia diz que a ajuda ao pobre, a ajuda ao necessitado é um meio de salvação, é um tipo de obra que vai buscar o favor de Deus para nós, que vai atrair o favor de Deus para nós. Não é. Então, o Evangelho, ele, ao mesmo tempo que nos liberta das nossas obras, ele também nos liberta para praticá-las. Como assim, Isaac? O que é que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, existem obras e obras. A Bíblia faz uma certa distinção. A Bíblia, em certos momentos, ela usa obras com um sentido e ela usa obras em outro sentido. Como assim, Isaac? Vai, explica melhor. Existe um sentido na Bíblia para obras que é o que eu já tenho, que eu falei aqui, né? A ideia de visar conquistar o favor divino, a ideia de que não há a ideia de que nós, por meio de nossas obras de justiça, nossas obras de caridade, nós estamos ali nos esforçando para que Deus possa nos salvar, para que Deus nos aceite, para que Deus dê o seu joinha para nós. Esse tipo de obra a Bíblia condena. Uma obra motivada em busca do favor divino e da salvação. A Bíblia condena. Mas existe um outro tipo de obra que a Bíblia fala
uma obra inspirada e baseada nos frutos da fé. Uma obra que vem da fé. Uma obra que visa glorificar a Deus. Uma obra que a Bíblia celebra. Por exemplo, é disso que Tiago está falando. Tiago está falando de uma obra que vem da fé. Não uma obra que busca salvação, mas uma obra que vem em consequência da salvação que Deus já nos deu. Paulo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, vai dizer que existe um trabalho que resulta da fé. E lá em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que toda boa obra que procede da fé. Existe uma boa obra que procede da fé. E Deus, lá em Efésios 2:10, nos criou para andar nela, nesse tipo de obra. Deus nos fez para poder realizar esse tipo de obra. Obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. Obras que vêm da fé, que são fruto da fé. Entendem? Então a gente precisa entender isso. Porque Deus, a partir desse tipo de obra, ele quer ser glorificado, ele quer mostrar a plenitude do seu caráter para esse mundo. Porque a glória de Deus é exatamente isso. É a soma de todos os seus caráteres e os seus atributos, né? O fato dele ser misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade. Então, quando nós fazemos, né, amamos e buscamos agir em favor do pobre e do necessitado, nós estamos compartilhando e contribuindo para que a glória de Deus se espalhe no mundo. Porque se a glória de Deus é tudo o que ele é, e nós agirmos de acordo com o que Deus é, com misericórdia, com bondade, com compaixão às pessoas, então nós vamos estar espalhando a glória de Deus pelo mundo. E é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Se nós somos filhos desse Pai misericordioso, o que nós temos que fazer é imitá-lo. Imitá-lo a sua misericórdia, imitá-lo na sua bondade. Em Efésios 5:1 e 2 vai dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus. E olha quem foi Cristo Jesus. Simplesmente a maior revelação do caráter de Deus. Ele foi compassivo, ele foi misericordioso, ele foi bondoso, ele foi amoroso, muito mais do que qualquer um. Sendo assim a exata expressão do ser de Deus, como vai dizer o autor de Hebreus. Então, quando nós imitamos Cristo, quando nós imitamos o nosso Pai, nós estamos espalhando a glória de Deus por esse mundo. É esse tipo de obra que Deus quer que nós façamos. Então, cuidado. Outra coisa importante, relevem o gato aí, viu? O gato está endoidando aqui fora. Outra coisa importante para a gente atentar é a nossa motivação. E faz parte de nós diferenciarmos qual tipo de obra nós estamos fazendo. Se a nossa motivação é buscar o favor de Deus, é ser reconhecido de alguma maneira, nós estamos naquele primeiro tipo de obra. Mas se a nossa motivação é o bem do próximo, é a glória de Deus, é o evangelho, então, meu irmão, nós estamos no segundo tipo de obra. A obra que Deus realmente quer que nós façamos. Então a motivação é importante. Se a sua motivação para ajudar o pobre for uma motivação superficial e passageira, se a sua motivação for simplesmente aquele sentimento de culpa, se a sua motivação for simplesmente aquilo, né, nós temos que fazer, nós temos essa obrigação, eu lhe digo que ela não vai lhe sustentar na ajuda ao pobre. Ela não vai lhe sustentar. Ela vai se esvaziar. Ela vai se esvaziar. Nós precisamos de uma motivação que tenha raízes, que seja profunda. E esse tipo de motivação firme nós só encontramos no Evangelho. Quando entendemos as boas novas de amor de Deus em Cristo Jesus por nós. E aí nós somos compelidos, nós somos estimulados a uma obra voluntária, alegre, movida pela fé, urgente, de plena graça e de glorificação a Deus, por meio da ajuda às outras pessoas. Então, o Evangelho precisa ser a nossa motivação. O fato de que Deus já agiu em nosso favor para nos libertar dos nossos pecados deve nos levar a espalhar essas boas novas ao pobre. E espalhando essas boas novas ao pobre, nós também vamos ali estar fazendo com que o pobre entenda a sua real condição e o seu maior problema, que é o problema do pecado. Em primeiro lugar, o problema do pobre não é a sua pobreza física, a sua pobreza espiritual, como a de todos nós um dia. E ele precisa ser resgatado pelo Evangelho de Jesus. Mas nós também podemos e devemos, como a Bíblia fala, ampará-los nas suas necessidades físicas.
E com isso nós vamos estar, sim, espalhando a glória de Deus. Mas precisamos ser motivados pelo Evangelho. Agora, pode ter certeza que nós seremos tentados a esquecer o Evangelho. Nós seremos tentados a esquecer o Evangelho de alguma forma, de alguma maneira. E nós temos visto aí, ao longo dos anos, aí, ao longo da história do cristianismo, que muitas pessoas perderam o caminho. Muitas pessoas tiraram o Evangelho do centro e colocaram a ajuda social como o bem maior que o pobre poderia receber. E quando as pessoas fizeram isso, acabaram que esvaziaram muito das verdades do cristianismo e das verdades bíblicas. É o chamado evangelho social. Ele tira a cruz do centro, ele tira a mensagem de arrependimento do centro, porque para eles isso é muito ofensivo. Então, se o pobre já está sofrendo demais ali, na sua pobreza, você ainda vai chegar e dizer para ele que ele tem que negar a si mesmo, que ele tem que tomar uma cruz. Ora, mas que cruz maior ele vai ter que tomar do que ele já vive nesse sofrimento todo? Então, não vamos falar de cruz, não vamos falar de arrependimento, não vamos falar de autonegação, mas isso tudo é o custo de ser um discípulo de Jesus. Então, acaba que verdades essenciais das Escrituras são tiradas. Acaba que esse tipo de igreja que faz isso, e hoje nós temos várias por aí, se embananam ali em um caminho de concessão teológica e até mesmo de heresias bíblicas. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não... É claro, a gente pode ser em algum momento tentado a esquecer o evangelho, né? Fazer aquilo pela a causa do pobre, pelas necessidades simplesmente puras e físicas ali do pobre, e esquecermos que existe uma necessidade muito maior na vida daquele pobre, uma necessidade eterna. Mas o que a Bíblia nos chama é unir as duas coisas. Entendendo o evangelho como prioridade, mas obedecendo a Deus e também acudir o pobre nas suas necessidades físicas. Para isso, a gente não precisa e não deve abrir mão das verdades do evangelho. Muito pelo contrário, eu creio piamente, e pelo que eu tenho lido aí, principalmente uma leitura recente que eu fiz, né, sobre plantando igrejas em lugares difíceis, o livro Igrejas em Lugares Difíceis, né, o nome do livro é esse. O Mads McConnell, o autor do livro, ele vai falar muito, muito claramente que, na realidade, se a gente quer realmente mudar a vida do pobre, a gente precisa começar com o evangelho e a gente precisa priorizar o evangelho. Como a música que eu coloquei aqui no início fala, a solução para o Brasil é Jesus. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Então a gente precisa entender que a solução para o maior problema do pobre se encontra no evangelho. A solução dele ser regenerado, ter uma nova vida com Deus, em primeiro lugar, vem pelo evangelho. Mas a gente também não precisa abrir mão de ajudá-los, de acudi-los nas suas necessidades físicas. É por isso que o evangelho tem algumas implicações para nós aqui. E eu queria justamente começar a falar um pouco dessas implicações. Vou falar aqui de 5 implicações que o evangelho tem para nós, certo? Para que a gente viva nesse mundo de pobreza espiritual, nesse mundo de pobreza física, da maneira como Deus quer. Então, nós vamos ver essas 5 implicações que o evangelho tem. A primeira delas é que o evangelho vai nos mostrar que nós precisamos trabalhar diligentemente. Trabalhar de forma esforçada. E essa é uma visão muito contracultural. Muito contracultural. Porque, para a nossa cultura, o trabalho é um peso. Para a nossa cultura, o trabalho é algo que a gente faz pelo dinheiro. É o trabalho que a gente faz obrigado, aguentando ali as durezas, porque no final das contas a gente vai ter o nosso salário. Então, aguenta pelo dinheiro, meu irmão. É isso que a nossa cultura vai dizer. A nossa cultura ela vai cultivar cada vez mais a minimização e a desvalorização do trabalho e a valorização excessiva do objetivo da aposentadoria. Então, o que eu mais quero é chegar sexta-feira, por exemplo. As pessoas vão pensar. Porque de segunda a quinta é um cansaço só, é um peso, é um estresse. Então, quando chega sexta, eu já sei, estou chegando no final de semana. É isso que a nossa cultura valoriza. Né? Ela desvaloriza o trabalho, valoriza a sexta-feira, valoriza o final de semana, valoriza
supervaloriza as férias, supervaloriza a aposentadoria. Enquanto o que a Bíblia vai falar é exatamente o contrário disso. É por isso que o Evangelho é contra a cultura. E a primeira implicação do Evangelho, que diz respeito a nós vivermos num mundo de pobreza, é nós se atentarmos para trabalhar diligentemente. Como assim, Isaac? Nós precisamos entender que Deus tem prazer no trabalho. E ele tanto tem prazer no trabalho, como foi ele que criou o trabalho e deu a nós. Lá em Gênesis 2, ele diz a Adão ali para ele cultivar e guardar o jardim. Foi o primeiro trabalho que Deus deu a nós, que Deus deu ao homem. Então entenda, o trabalho ele é antes do pecado no mundo. Algumas pessoas acham que o trabalho veio pelo pecado, mas não. O trabalho é pré-queda. O trabalho é uma graça divina, o trabalho é um presente bom que Deus nos dá. Então não devemos encarar o trabalho como um peso, como um mal necessário, de maneira nenhuma. A Bíblia vai mostrar, em resumo, que o trabalho ele é um símbolo de dignidade do homem. Porque o homem, quando eu falo a humanidade em geral, ela carrega em si a marca, a imagem e semelhança de Deus. Isso é que dá dignidade ao ser humano. E uma das marcas de Deus, e uma das coisas que enfatiza ali a imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade de trabalhar. Porque Deus também trabalhou. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então Deus foi o primeiro trabalhador de todo o universo. E quando nós trabalhamos, nós estamos ali mostrando a dignidade que existe em nós por conta da imagem e semelhança de Deus. O trabalho também é parte fundamental do plano de Deus para que as pessoas cuidassem da criação. Como eu falei, Deus colocou Adão ali no jardim, colocou Eva, e eles eram responsáveis por cuidar, por cultivar, por guardar aquele jardim. Então o trabalho ainda tem esse propósito na nossa vida, cultivarmos o nosso mundo, guardarmos o nosso mundo, cuidarmos da criação. E outra coisa é que o trabalho é responsável pelo desenvolvimento da cultura em prol do bem comum. Em resumo, é isso que a Bíblia fala sobre o trabalho. A Bíblia fala que o trabalho é bom, é algo bom, é algo que nós podemos fazer para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Quando nós produzimos bens, quando nós prestamos serviços, nós estamos contribuindo para servir as pessoas, e para gerar coisas boas nesse mundo, gerar cultura boa nesse mundo, e isso glorifica a Deus. O trabalho é uma das maneiras mais claras, porém negligenciadas, de suprir as necessidades dos pobres. É por isso que eu comecei com o trabalho aqui. É uma das principais implicações do Evangelho para um mundo de pobreza. Se nós queremos ajudar a combater a pobreza nesse mundo, o que é que nós temos que fazer? Trabalhar mais. Valorizar mais o trabalho. De forma diligente. Eu sempre lembro de José, quando eu falo de trabalho, porque José, para mim, foi um dos maiores exemplos de trabalhador de toda a Escritura. José, do Egito, foi um homem especial, no ponto de que ele sempre estava ali esforçado em seu trabalho, quer fosse um trabalho pesado, quer fosse um trabalho mais confortável, mas ele passou por diversos estágios em sua vida. Ele chegou a ser escravo, ele chegou a ser administrador da casa do seu senhor, ele chegou a ser administrador na prisão ali dos presos, ele chegou a ser governador do Egito. Mas em cada estágio em que ele passou, ele sempre era o mesmo trabalhador diligente e fiel. Um trabalhador que aliava virtudes internas, virtudes que eram resultados ali do relacionamento que ele tinha com Deus. Então ele era um homem honesto, ele era um homem dedicado, ele era um homem fiel, ele era um homem de virtudes morais, ele era um homem resiliente, ele era um homem que procurava agradar a Deus, porque mesmo quando o seu patrão não estava vendo, ele colocava Deus como prioridade e fazia as coisas como se para Deus, realmente. Ele era um homem que tinha noção e tinha conhecimento da soberania de Deus e controle de Deus sobre todas as coisas. Então, quando as coisas iam ruim, ele não se desesperava por conta disso. Então, ele tinha essas virtudes internas e ele somava essas virtudes internas a virtudes de trabalho. Então ele era um cara esforçado, porque ele chegou ali numa cultura que não era a cultura dele. Ele era um hebreu, ele era um judeu que chegou no Egito,
Então, no Egito, as pessoas vendiam de forma diferente, as pessoas tinham as relações de trabalho de forma diferente, ele foi se adaptando. Tinha uma língua diferente, ele foi se adaptando. Então, ele era alguém esforçado em aprender uma nova cultura, esforçado em aprender um novo tipo de relação de trabalho, alguém que estava sempre aprendendo, alguém que liderava a si mesmo para depois liderar os outros. Então, José era cheio desses tipos de virtudes. E é por isso que, para mim, ele é um paradigma, ele é um modelo de grande trabalhador. E olha como ele fez. Por conta do seu trabalho, por conta do seu esforço e trabalho diligente, ele pôde ajudar os necessitados. Porque na época onde houve fome no mundo todo, 7 anos de fome, de seca, o que foi que ele fez? Alimentou o mundo. E alimentou a sua família, de hebreus que veio até o Egito. Olha como o trabalho diligente de alguém pode suprir as necessidades dos pobres e pode diminuir a pobreza no mundo. Agora, existem algumas pessoas que acham que, não, trabalho é perda de tempo, estudar ali, se preparar para um trabalho é perda de tempo. Existe muita gente no mundo aí afora passando fome, né, com muita necessidade, então o que a gente precisa fazer é largar o nosso trabalho e ir lá acudir essas pessoas, fazer algo que realmente importa. Geralmente quem pensa assim são alguns jovens, né, apaixonados por fazer missões, para ajudar os pobres. Algumas pessoas pensam assim, mas isso é fruto de uma consciência errada sobre o trabalho. Assim, Deus não chamou todo mundo e não vai chamar todo mundo para abandonar o seu trabalho e fazer um trabalho específico no meio do pobre, né? Dedicar mais tempo, né? De forma mais significativa ali, de forma integral, para acudir o pobre. Deus chama algumas pessoas para esse tipo de trabalho e de propósito específico, mas ele não vai chamar todo mundo para isso. As pessoas que ficarem, ele vai provavelmente, muito certamente, na verdade, fazer delas um instrumento através do seu trabalho, usando o seu trabalho, usando suas habilidades. Então, alguns jovens que pensam isso, de que estudar é perda de tempo, nós temos que ir ao encontro do pobre, onde ele está, e realmente fazer algo de útil, não estão entendendo que pode ser que Deus utilize os estudos, o preparo, o treinamento para uma habilidade, para um trabalho, para justamente acudir o necessitado, para justamente usar em benefício do mundo. E aqui eu lembro de uma mulher chamada Ellen Roosevelt. Ellen Roosevelt foi uma grande missionária, certo? Aí no século XIX, na verdade no século XX, no século passado. Uma grande mulher que morreu há pouco tempo, acho que ela morreu em 2018, morreu já velhinha, e aos 28 anos de idade, Ellen Roosevelt já tinha doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Já era formada também em enfermagem. Tinha uma capacidade tremenda. E eu lembro bem do Ronaldo Lidório, missionário Ronaldo Lidório, falando um pouco da vida dessa mulher, dessa missionária. E se você tiver curiosidade, no canal do YouTube do Ronaldo Lidório, né, ele fala de algumas biografias de grandes homens, grandes mulheres do cristianismo, né? Biografias cristãs, é uma série que ele tem lá. E ele fala da Ellen Roosevelt de forma sensacional e me impactou bastante a vida dessa mulher, porque ela era alguém realmente muito capacitada, alguém que tinha um emprego estável ali na Inglaterra, alguém que era uma médica conceituada, tinha doutorado em medicina, alguém realmente cheia de habilidades, que estudou bastante na vida, mas com 28 anos de idade, tocada e impactada pelo evangelho, decidiu ir ao Congo, na África, no meio de uma guerra civil, para falar do evangelho aos pobres daquela região e para tratar também de suas doenças, usar a habilidade que ela tinha do trabalho da medicina para acudir àqueles necessitados. E pense como essa mulher sofreu. Sofreu e sofreu. Ela chegou a construir ali um hospital, porque não havia hospital bom, de qualidade ali naquela região, um hospital que atendesse bem as necessidades das pessoas. Então ela orou, a sua igreja na Inglaterra deu uma oferta para que ela pudesse construir um hospital com capacidade de mais de 100 leitos, e ela fez isso. Então ela treinou pessoas para pregar o evangelho e também terem conhecimento em enfermagem. Ela treinou mais de 100, ela abriu uma escola ali
para enfermeiras, ela treinou mais de 100 africanas para pregarem o evangelho e para usarem também a enfermagem, a medicina ali, para tratar daqueles doentes, para tratar daquelas pessoas necessitadas. Mas essa mulher sofreu tanto, irmãos. Ela sofreu muito porque ela estava no meio de uma guerra. E muitos cristãos foram perseguidos naquela guerra. Muitos missionários mortos, muitas pessoas sequestradas, e ela foi uma dessas. Ela foi sequestrada certa vez. E ela passou por dores tremendas. Ela escreve um diário e ela conta nesse diário como ela sofreu. Como certa noite chegaram na casa dela o exército ali rebelde, né, os soldados rebeldes que estavam ali conflitando naquela guerra no país, bateram nela, espancaram, né, tiraram os dentes dela com botinadas e, em certa vez, ela chegou a ser até abusada sexualmente. Mas, se você depois procurar no YouTube, tem uma entrevista dela sensacional que ela mostra a sua fé grandiosa. E ela responde a pergunta, né? Como é que pode existir um Deus tão amoroso e ainda assim existir sofrimento no mundo? Vejam essa entrevista dela. E ela vai mostrar que mesmo diante de todo o sofrimento que ela viveu, né, por um determinado momento ela chegou a perguntar, Deus, o Senhor está comigo? E logo ela teve essa resposta e ela se sentiu confortada por Deus, se sentiu amada pelo Senhor. E mesmo diante de todo esse sofrimento, ela teve que voltar para a Inglaterra, passou um ano lá se cuidando. Depois, o que foi que ela fez? Chegou na missão e disse, olha, eu quero voltar para o Congo. Depois de um ano se tratando na Inglaterra, de tudo aquele sofrimento que ela viveu ali no Congo, ela quis voltar. Ela quis voltar para o Congo. E ela fez algo maravilhoso ali no Congo, porque quando ela chegou, ela viu que o hospital estava todo destruído. O hospital que ela ajudou a construir. Mas ela orou, construíram um outro hospital com uma oferta que veio de novo da Inglaterra, agora um hospital maior, com 250 leitos, treinou mais gente, fez escola de paramédicos, e ela passou ali muitos anos no Congo, servindo aquele país. Porque para ela, a vida dela não era mais importante do que o reino de Deus. Existem pessoas assim, que Deus chama. E olha, que ele chamou essa pessoa, mas os seus estudos, o seu trabalho não foi em vão. Ela utilizou o trabalho para acudir os necessitados. E é com o trabalho que a gente ganha dinheiro. Como é que a gente vai ajudar a diminuir a pobreza no mundo se a gente não trabalhar, se a gente não ganhar dinheiro para acudir os necessitados, para investir em determinadas ações que acudam o pobre? Então, o trabalho é importantíssimo. Ah, Isaac, então, peraí. Ganhar dinheiro, então, não é errado. Claro que não. Algumas pessoas têm essa ideia, né, que ganhar muito dinheiro é errado, que os ricos são maus e tudo mais. Na realidade, eu até lhe incentivo. Se Deus lhe der essa oportunidade, ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Porque o problema não está em quanto você ganha, mas com o que você faz com aquilo que você ganha. O que você faz com aquilo que você ganha. É aí que está o ponto. É aí que está o ponto. O mais importante não é quanto a gente ganha, mas o que a gente faz com o que a gente ganha, né? Em 1 Timóteo 6, 17 e 19, Deus vai mostrar ali. Deus ele não vai pedir, ele não vai ordenar que as pessoas, que os ricos, parem de ganhar dinheiro, não. Mas ele ordena que os ricos usem o dinheiro que eles ganham, não para acumular tesouros nesse mundo, né? Não para estocar ali dinheiro ali num celeiro gigantesco, e ao ponto de que aquilo só cresce e não é utilizado para nada. Mas Deus vai dizer que as riquezas que ele dá, né, ele enriquece as pessoas para que nós sejamos generosos, para que nós sejamos solidários, para que a gente invista em tesouros eternos. Então, se Deus te der essa oportunidade de ganhar muito dinheiro, ganhe muito dinheiro e sirva, e seja generoso, e invista na obra missionária, invista em implantadores de igreja que estão aí afora pelo mundo, acudindo o pobre, em primeiro lugar, com o evangelho, mas também indo ali para dar um pouco de mais dignidade naquele meio de pobreza extrema. Tem muita gente fazendo isso, certo? Então, acaba que o dinheiro, ele nos dá a oportunidade de aprender, oportunidade de estudar. Depois ele nos garante um certo emprego, porque nós estudamos, nos preparamos, e a partir desse emprego nós adquirimos habilidades, nós podemos conquistar posições, nós podemos alcançar plataformas que outras pessoas não podem,
e nós podemos ter recursos para cuidar das pessoas. E dessa forma nós podemos cultivar o bem na sociedade e honrar a Deus. Então o trabalho é importantíssimo. E é a primeira implicação que eu quero trazer aqui do Evangelho. Não caia nas besteiras que a nossa cultura fala sobre o trabalho. Que a nossa cultura não vê o trabalho como algo bom que vem de Deus. Muitos jovens e adolescentes estão aí prolongando a sua adolescência até a vida adulta, né? Não querendo encarar as responsabilidades, não querendo sair para o mercado de trabalho. Então ficam na casa dos pais até os 30 anos de idade jogando videogame. Postergando aí, alongando aí a sua adolescência, enquanto Deus está nos chamando para trabalhar, para valorizar o trabalho. Porque o trabalho diligente vai sim ajudar a combater a pobreza no mundo. É necessário que a gente entenda isso. Em parte alguma da Bíblia, a gente vê que o plano de Deus para gente saudável, para gente com uma mente boa, para gente com um corpo produtivo, seja ficar permanentemente deitado em uma rede, se balançando na praia, na sua aposentadoria. Às vezes a gente tem, né, esse alvo, esse objetivo de vida. Não, quando eu me aposentar, eu não quero fazer mais nada. Quero viver ali da minha aposentadoria, me deitar numa rede, me balançar debaixo de um coqueiro, tomando uma águazinha de coco, numa praiazinha linda. Mas você não vê isso na Bíblia de jeito nenhum. Você não vê na Bíblia isso de jeito nenhum. Né? Deus ali almejando que as pessoas, né, na sua aposentadoria só fiquem ali de boa, jogando golfe, sentado em um barco de pesca. Não, a gente não vê isso. Na realidade, a gente vê o contrário. A gente vê Deus incentivando as pessoas a trabalharem. Então, o conceito de, né, hoje em dia, né, muito espalhado na nossa cultura, é um conceito de que a gente precisa poupar, para quando chegar num determinado momento da nossa vida, a gente não tenha mais necessidade de trabalhar e a gente fique só folgado, né, na nossa, descansando. Mas não existe isso. Ah, Isaac, é errado poupar para aposentadoria? Não. Com certeza, eu até incentivo você a fazer isso. Para não depender do governo, para não depender de outras pessoas. Certamente é válido. Mas, aí é que tá. O que é que você vai fazer quando você parar de trabalhar, né? O que eu estou falando aqui não é daquelas pessoas que se aposentam do seu trabalho corriqueiro para fazer outro tipo de coisa. E muitas vezes coisas voluntárias. Né? Agir de modo mais profundo em missões, agir de modo mais profundo no combate à pobreza. Para esse tipo de pessoa não se encaixa o que eu estou falando aqui. E nem para aquelas pessoas que não têm mais saúde ou não têm mais condições físicas, né, para realmente trabalhar. Eu estou falando aqui de pessoas saudáveis, que simplesmente acumularam um patrimônio na sua vida, que chega em determinado momento, não, agora eu vou viver só os meus carros esportivos aqui, no meu campo de golfe, na minha lagoa particular, pescando, enquanto o mundo aqui se exploda. Esse não é a vontade de Deus para nós. Ele quer que nós trabalhemos diligentemente para que realmente o mundo seja beneficiado pela nossa vida. Uma outra implicação do Evangelho é a vida com simplicidade. É viva com simplicidade. Como eu já falei, não é errado ganhar muito dinheiro, mas a gente precisa ter cautela nesse processo. Porque Paulo vai dizer lá para Timóteo, em 1 Timóteo 6, 9 e 10, que o dinheiro em si ele não é maligno por natureza. Mas, muitas vezes, ao desejarmos o dinheiro com um certo fascínio, com uma ardente paixão, isso pode nos levar a coisas perigosas. Isso pode ser uma armadilha. O dinheiro nas mãos de nós, pessoas pecadoras, pode se tornar algo perigoso. Pode se tornar algo mortal até. É isso que a gente precisa entender. A nossa cultura não, ela acredita o seguinte, que quanto mais riqueza, mais abençoado por Deus você é. E isso sempre é assim. Nossa cultura sempre acredita nisso. Ó. Riqueza é sempre um sinal da bênção divina. Mas não se atenta que a riqueza pode ser uma armadilha. A riqueza pode ser um embaraço na vida de alguém. Então, imagine aí alguém com muita sede dentro de um mar. Você está rodeado de água, você está com muita sede. O que é que você faz? Começa a beber a água do mar. Só que ao invés de matar a sua sede, você vai ficando com mais sede porque a água do mar é salgada.
E acontece que cada vez que você vai pegando mais essa água do mar, você vai ficando mais desidratado. E aí você vai perdendo suas forças, vai perdendo a consciência e pode até chegar a morrer. Então aquilo que você imaginava que era a fonte para matar a sua sede, a fonte para a sua vida, acaba sendo a sua morte. O dinheiro pode ser isso. Para algumas pessoas pode ser a fonte para as minhas realizações, mas no final das contas pode ser a morte. Pode ser uma armadilha perigosa. Então a gente precisa ter cautela. E qual é o antídoto que o Evangelho nos dá para essa cautela? Ao ganhar dinheiro, ao buscar o ganho do dinheiro. O antídoto que o Evangelho nos dá é viver uma vida simples, contentamento. O contentamento é quando a gente prioriza as necessidades e minimiza os luxos. Né? O que 1 Timóteo também fala lá, 1 Timóteo 6, 6-8. Se tivermos o que comer, o que vestir, estejamos contentes. O que o cristianismo vai nos passar, o que o evangelho vai nos ensinar é isso, uma vida mais simples. Enquanto a nossa cultura vai dizer o seguinte, não, o que é isso? Se você ganha mais, meu amigo, então o seu padrão de vida tem que ser mais alto, tem que ser mais elevado. Então o evangelho vai dizer o seguinte, olha, se você... O evangelho não, a nossa cultura vai dizer o seguinte, olha, se você já vive bem, o suficiente ali, você tem uma casa legal, um carro legal, você já tem condições ali de dar um certo conforto para a sua família, ainda ajudar as pessoas, né, tal. A cultura vai dizer o seguinte, olha, se você ganhar uma promoção, se você passar a ganhar melhor, pode aumentar seu padrão de vida aí. Você precisa aumentar seu padrão de vida. Mas como assim? Eu já vivia bem. Por que agora, se eu ganhar muito mais, com o excedente, eu preciso aumentar o meu padrão de vida? É isso que a cultura vai dizer. Mas o evangelho é contracultural. A Bíblia vai mostrar que muitas vezes o que Deus nos dá em excesso não é para nós mesmos, mas é para que nós sejamos generosos. Paulo vai falar isso lá em Coríntios. Para as pessoas, ele vai dizer, olha, Deus nos enriquece para vocês serem generosos. Para vocês serem generosos. Então a gente precisa entender isso. Que não necessariamente um salário mais alto vai requerer um padrão de vida mais elevado. Isso é materialismo. Isso é materialismo, isso é o que a nossa cultura prega. E não o que a Bíblia prega. A Bíblia nos ensina que Deus nos dá mais para que também possamos ser mais generosos. Para que possamos também dar mais. É o que a Bíblia ensina e eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é difícil. Mas Deus não nos dá em excesso, pode ter certeza que Deus não nos dá em excesso para nós simplesmente nos satisfazermos nos prazeres passageiros dessa vida. Deus nos dá em excesso para que nós possamos investir em coisas eternas. Ah, Isaac, então quer dizer que eu não posso fazer uma viagem com a minha família? Quer dizer que eu não posso ter prazeres nessa vida? Não estou dizendo isso. Mas se você se concentrar só nisso, se você tiver isso como alvo e a prioridade, os sonhos, os objetivos completos da sua vida e finais, você está perdido. Você está perdido. O Evangelho nos chama a viver uma vida simples, mas eu confesso que isso é algo difícil até da gente mensurar, né? Porque o que é simples para um pode não ser simples para outro. E a Bíblia não está aqui para trazer esse tipo de parâmetro, né? O que é simples aqui para nós? Qual o nível de comida que é simples para mim, que é suficiente para mim? Qual o nível de roupa? Qual o nível de moradia? O Espírito Santo vai nos dar direcionamento, vai nos dar orientação para a gente tomar as melhores decisões. Mas um parâmetro bom para você levar em conta é o seguinte: será que aquilo que eu tenho, aquilo que Deus tem me confiado, eu estou usando de modo adequado, responsável, conforme Deus me confiou? O que é usar os recursos de Deus de forma adequada e responsável? É usar de modo a não desperdiçar, é usar de modo a não exagerar com luxos não necessários, entende? Claro que a gente pode ter um carro bom, claro que a gente pode ter uma casa boa, mas será mesmo que com o dinheiro que eu tenho é necessário eu ter uma Ferrari? Enquanto existem pessoas aí realmente passando fome no mundo? Para avaliar, não estou dizendo que é errado ter uma Ferrari aqui, mas é para avaliar, será que eu estou usando adequadamente e responsavelmente os recursos que Deus me confiou? É uma luta que a gente precisa travar para viver uma vida mais simples. Buscar uma vida mais simples é um desafio dentro da nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura materialista. Você ganha mais, você precisa investir mais totalmente em você mesmo, enquanto os outros se explodam.
Mas o que o Evangelho vai nos chamar a fazer é a viver uma vida simples. E quando a gente vive uma vida simples, a gente pode viver uma vida boa. A gente pode viver uma vida boa. Não estou dizendo que não pode. Eu conheço muitos ricos que vivem uma vida simples, mas a vida simples dele comparada à minha é muito mais, é muito mais. E para eles aquilo é suficiente, eles poderiam ter muito, muito mais. Mas para eles aquilo é suficiente. Porque uma parte daquilo que eles têm, eles sacrificam para honrar a Deus, para investir em missões, para investir em acudir o pobre. Então isso é bíblico, isso vem do Evangelho. Uma outra implicação do Evangelho é a ideia de doar sacrificialmente. Lá em 2 Coríntios 8, Paulo ele vai falar das igrejas da Macedônia, como elas eram pobres e ainda assim tiraram ali, de forma sacrificial, de seus recursos para ajudar aqueles que estavam precisando em Jerusalém, igrejas pobres em Jerusalém. E esse realmente é o panorama de todo o Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento tinham esse padrão, elas doavam sacrificialmente. Eu quero dar um exemplo aqui, né, do próprio pastor David, que é o autor desse livro aqui, Contra a Cultura. Ele conta uma história bem interessante nesse livro. Ele pastoreava uma igreja em Nova Orleans, né, nos Estados Unidos, e foi exatamente nessa cidade onde houve aquele furacão Katrina, não lembro o ano, mas alguns anos atrás aí você deve lembrar. O furacão Katrina devastou Nova Orleans e devastou também a casa do David, devastou ali a casa de outros irmãos e devastou o prédio da igreja em que eles moravam. E logo depois disso, David ele foi pregar a algumas igrejas ali da Ásia, né? Eles tinham um trabalho ali com algumas igrejas da Ásia, igrejas clandestinas, né? Igrejas que não poderiam se congregar ali à luz do dia, porque eram perseguidas, eram em países ali no leste asiático, realmente muito rígidos e perseguidores do evangelho, então eles eram clandestinos, e eram igrejas muito pobres. Igrejas onde a maioria das pessoas eram agricultores pobres, pequenos agricultores, que viviam ali da agricultura da subsistência. E ele estava pregando ali, passou muito tempo pregando e ensinando sobre discipulado aqueles irmãos. E um dia, o homem que estava hospedando David falou para a congregação que o que David tinha passado há pouco tempo, né? Que o seu lar tinha sido destruído, que o prédio da sua igreja tinha sido destruído por causa do furacão Katrina. E aqueles irmãos daquela igreja clandestina e pobre, sabe o que eles fizeram? Se juntaram e deram uma oferta para o David. Um homem chegou e disse, olha, pastor, nós queremos lhe dar essa oferta aqui. E o David de imediato falou, não quero receber isso, vocês precisam muito mais do que eu não quero de jeito nenhum, podem ficar. E aquele homem insistia e o David negava, e aquele homem insistia e o David negava, e até que o homem falou o seguinte, pastor, nos dê o privilégio e a alegria de poder contribuir e de servir. E aí isso desmontou o David. E ele realmente recebeu. Porque o pastor Miguel até já falou disso em alguns domingos lá na igreja. Doar também é um privilégio. Servir também é um privilégio. E mesmo para o pobre, quando o pobre doa, ele está se sacrificando para aquilo. E para ele é um privilégio. O padrão do Novo Testamento era esse. Eram igrejas que transbordavam em generosidade sacrificial. Enquanto hoje, muitas das nossas igrejas aqui no Ocidente não sabem o que é isso. Isso não é comum para as nossas igrejas no Ocidente. As igrejas no Ocidente só querem saber de conforto e mais conforto, investir dentro da sua estrutura, enquanto outros que passam mais necessidade não estão nem aí. Enquanto muita gente que não tem necessidades básicas, como eu falei no início, esse tipo de igreja não está nem aí. A gente precisa realmente pedir perdão ao Senhor e realmente mudar essa situação e encarar a realidade do pobre. Encarar que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Deus nos chama a fazer alguma coisa. Isso está muito claro nas Escrituras. É claro que a gente não pode abarcar todo mundo, a gente não consegue alcançar a todo mundo, ajudar a todo mundo, mas ainda assim, nós não podemos ficar de braços cruzados e não fazer nada. A gente não pode usar a desculpa de que o mundo é muito grande, a gente não consegue abarcar tudo, para ficar parado e não fazer nada. De maneira nenhuma.
Nós precisamos agir, né, em favor do pobre, do necessitado. Existe um tipo de prioridade na Bíblia, né? A gente vai ver que a Bíblia dá uma certa prioridade à nossa família, né? Agir em conformidade à nossa família e ajudar a nossa família. Paulo vai até dizer a Timóteo, lá no capítulo 5, verso 8, que aquele que não ajuda a sua família, ele é pior do que um descrente. Também existe a prioridade da família da fé, né? Aqueles nossos irmãos que estão mais perto, mas também nós precisamos atentar para os demais necessitados, né? Como o resumo da lei diz, o nosso próximo. Aquele que está mais afastado, talvez, mas ainda assim é nosso próximo. Nós precisamos atentar. C.S. Lewis vai dizer algo interessante. Ele vai dizer o seguinte: é preciso haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos, porque nossos gastos com ajuda ao pobre, ao necessitado, nos impedem de fazê-las. Será que existe alguma coisa na nossa vida que eu gosto de fazer, mas que em certas ocasiões eu abro mão para poder ajudar outros? Será que existe? Ou não, Isaac, que história é essa? Eu vou abrir mão de fazer algo para mim que eu gosto para ajudar as pessoas? É isso mesmo. É isso que o Evangelho e o amor de Cristo nos constrange a fazer, nos leva a fazer. É isso que significa doar sacrificialmente. É isso que significa ser generoso de maneira sacrificial. Vamos aqui para a quarta implicação, eu já estou chegando no fim. A quarta implicação é ajudar construtivamente. Ajudar construtivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora de ajudar e doar aos pobres, a gente tem que ter um cuidado para que essa ajuda realmente seja algo que vá ajudá-lo. Para que essa doação realmente seja algo que vá cooperar para eles. E não que vá machucá-los, né? Existe um livro que chama Quando Ajudar Machuca, né? Foi lançado aí recentemente em português. E ele vai tratar exatamente disso. Não li o livro ainda, mas já vi alguns comentários. Porque a gente tem que ter o cuidado necessário de que o pobre, ele é pobre por diversos motivos. Existem diversos motivos que levam alguém à pobreza, né? Eu posso citar alguns aqui: escolhas pessoais pecaminosas, catástrofes naturais, leis injustas, corrupção, desigualdade de poder, exploração, tráfico de drogas, racismo, famílias desestruturadas e desfeitas, ensino de má qualidade, políticas sociais mal feitas, tudo isso pode levar alguém à pobreza. Então, se o pobre é pobre por diversos motivos, por que a minha ajuda ao pobre vai ser uma ajuda única e geral, uma única maneira? Não. Se o pobre é pobre por diversos motivos, então existem diversas maneiras de nós ajudarmos o pobre, para que ele realmente seja ajudado. É isso que a gente precisa entender, né? Porque a pior coisa que a gente pode fazer para o necessitado é a gente negligenciar o necessitado. Mas sabe qual é a segunda pior coisa que a gente pode fazer? É a gente subsidiar o necessitado para que ele sobreviva um dia apenas, ignorando todo o resto da sua vida. Muitas vezes é isso que a gente faz. São paliativos. São paliativos. Para que uma ajuda realmente profunda aconteça, é algo bem mais difícil. Sabe por quê? Porque envolve investir na vida de alguém. Envolve dar atenção às pessoas, envolve prestação de contas consistente, envolve um compromisso de longo prazo. E isso é bem mais difícil. Porque a gente quer se livrar logo do incômodo, né? Dá esse trocadinho aí para que ele vá embora. Mas investir na vida das pessoas, dar atenção às pessoas, entender o real motivo que levou aquela pessoa a estar ali, pode ser que nem seja dinheiro que a levou ali. Entender o real problema das pessoas é o que a gente precisa fazer. E não há lugar melhor no mundo para que a gente invista na vida das pessoas e dê atenção às pessoas e tenha compromisso de longo prazo com os pobres do que a igreja local. A igreja local é o melhor lugar do mundo para isso. Porque na igreja local existe um negóciozinho chamado discipulado. Discipulado. E é exatamente isso que o discipulado faz. Ele dá atenção às pessoas, ele firma um compromisso de longo prazo, nele existe prestação de contas. Então, numa igreja local, eu posso discipular um pobre, eu posso cuidar do pobre, eu posso investir na vida do pobre, eu posso dar a ele aquilo que ele mais precisa, que é o evangelho, e ainda
suprir as suas necessidades dessa vida. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O exemplo da própria igreja aqui do David, né, do pastor David, autor desse livro. Ele, em certa ocasião, ele realmente sentiu em seu coração que eles não estavam fazendo nada em relação ao pobre. Né? Então, eles começaram devagar, começaram cortando alguns custos desnecessários e reservando certo recurso ali para ajudar o pobre, para investir em ações sociais na igreja local dele. Só que as coisas eram complexas demais, né? Eles precisavam entender realmente como o pobre ficava pobre ali na região deles. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a migrar para os centros urbanos, né, mais perigosos, mais violentos, os lugares mais difíceis, de maior pobreza. Alguns irmãos venderam casas que tinham de luxo ali, em bairros nobres, para morar no meio daquele povo, no meio dos pobres. Para entender a dinâmica ali, para entender como os pobres chegavam a ser pobres naquele lugar e realmente poder ajudá-los. E eles chegaram à conclusão de que a melhor ação que eles poderiam fazer ali em benefício do pobre, né? Claro, além do evangelho, né? O evangelho era a maior delas, era um ministério de recolocação profissional. Eles criaram um ministério ali que recolocava as pessoas dentro do mercado de trabalho. Porque existiam muitas e muitas pessoas que realmente tinham a sua vida desestruturada por conta disso. Eles citam o exemplo de uma moça, por exemplo, que na 9ª série, por uma decisão realmente equivocada e pecaminosa da sua vida, ela largou a escola. E com isso vieram outras decisões erradas, né? Ela entrou no mundo das drogas, se envolveu com traficantes, se envolveu com pessoas, com homens que também eram viciados, teve filhos com esses homens e acabou totalmente desestruturada. Ela ia para um emprego, mas não conseguia ficar porque não tinha um senso de respeito à autoridade. Em um outro emprego não conseguiu ficar porque foi pega roubando do patrão para alimentar o vício da droga, foi presa. E dentro do ministério da prisão ali, dentro da prisão, com o ministério da igreja do David, ela pôde ouvir o evangelho, ela foi alcançada pela graça de Deus, ela teve a sua vida transformada naquilo. E ela foi colocada dentro desse ministério de recolocação profissional, conseguiu um emprego, e a sua vida foi outra, por conta da ação da igreja local. Um outro exemplo bem assim, forte para mim é um exemplo do próprio Mas McConnell, o autor daquele livro que eu disse, Igrejas em Lugares Difíceis. Ele conta algo interessantíssimo sobre a sua experiência no Brasil. Ele é um escocês que trabalhou no Brasil, no Maranhão, ali no meio dos pobres do Maranhão. E ele conta uma história interessante quando ele estava plantando uma igreja, né, no meio dos pobres do Maranhão, no meio de jovens, de crianças e adolescentes moradores de rua. Né? Ele tinha esse trabalho com moradores de rua, com crianças, e ele ia a um determinado local onde várias crianças, vários adolescentes, vários jovens moravam na rua, sem suas famílias, sem seus pais. E ele pregava a essas crianças o evangelho, e ele tentava dar uma vida mais digna para essas crianças. Muitos dos irmãos do próprio ministério ali, que o MES estava envolvido, chamavam crianças para suas casas e tal. Só que ele via que isso não estava dando muito jeito. Porque acaba que as crianças ali eram muito rotativas. Algumas crianças até confessavam a Jesus como Salvador, iam morar com alguns irmãos, mas logo saíam, aí entravam outras, e esse processo era muito rotativo. E ele ficava cada vez mais preocupado. Poxa, o que é que eu estou fazendo de errado aqui? O que é que eu preciso fazer para me encontrar de modo mais profundo com essas crianças, né? Certa vez, ele pegou uma dessas crianças e tentou fazer uma espécie de reconciliação com a família dessa criança. Então ele foi até onde a família dessa criança morava e tal, a criança concordou e tudo, eles chegaram lá. Quando ele chegou lá, ele viu a situação precária do local onde aquela criança morava. Né? Esgoto a céu aberto, ele entrava na casa e sentia o cheiro de esgoto. Quando ele chegou, a mãe já foi logo esculhambando o menino, dizendo: o que é que você está fazendo aqui e tal e tal. Depois chegou o avô do menino também do mesmo jeito, tratando mal, e ele descobriu que o avô do menino abusava da criança desde pequeno, desde bebê. E aí ele percebeu que a rua era um lugar melhor para aquelas crianças, e por isso que eles iam, do que o próprio ambiente familiar. Olha que coisa, olha que coisa. E ele ficou quebrando a cabeça.
E ele ficou estudando para ver realmente qual era o foco ali, né? De onde vinham todas aquelas crianças que estavam morando na rua. E eles sempre chegavam no mesmo local ali, né? Em bairros realmente desestruturados, com famílias desestruturadas e tal. E para as crianças era até um escape de vida, morar na rua ao invés de morar ali com as suas famílias. Sabe o que foi que ele fez? Ele fez o seguinte: ele plantou uma igreja no meio da comunidade, no meio das casas ali, no meio de onde moravam aquelas famílias das crianças que estavam na rua. Plantou uma igreja ali. Construiu um campo de futebol, construiu uma escola. E o que é que ele fez? Por meio da igreja local, ele atraiu, ele convidou as famílias para ouvirem o evangelho. As famílias foram cada vez mais, cada vez mais. E ao ouvirem o evangelho, as famílias foram sendo transformadas. Muitos pais e mães foram se convertendo e os filhos foram voltando para os lares, porque os lares agora estavam com Jesus. Por meio da igreja local, no meio ali daquela confusão toda, ele trouxe bênção, ele trouxe o evangelho. Percebem como a igreja local é importantíssima? Ele vai dizer nesse livro, Igrejas em Lugares Difíceis, como a igreja local deve ser o centro das missões, o centro da evangelização, porque ela está no plano de Deus para isso. E ele vai dar alguns motivos lá, porque Deus ama a sua igreja, a sua noiva, porque a igreja é um local de crescimento espiritual, porque a igreja é um local onde as pessoas podem prestar contas umas com as outras e exortando. Então as famílias iam mudando de vida por isso, porque elas iam vendo ali os irmãos que também passaram por dificuldades e iam crescendo, e elas iam crescendo também, com a ajuda mútua ali, com a edificação mútua, elas iam crescendo. Ele vai dizer que a igreja é um local também onde há disciplina espiritual. A igreja também é um local onde aquelas pessoas podem se sujeitar a determinadas lideranças, algo que elas não estavam acostumadas, e por isso não ficavam em empregos nenhum. Entendem? Olha como o MES, né, por conta da igreja local ali, da importância da igreja local, conseguiu fazer uma diferença enorme no meio daquele povo. Então, faz total sentido para homens e mulheres que foram encontrados por Cristo em suas necessidades, servir também a outros em suas necessidades, dedicando tempo, dedicando recursos, sacrificando muitas vezes dinheiro, correndo riscos e dando até a vida, se for preciso, para que a direção do Salvador seja apontada para essas pessoas. Com a igreja local, a gente tem uma grande chance, uma chance muito maior de que isso seja feito de maneira mais eficaz. Então, o que estamos esperando, né? Para acabar de vez, a última implicação que eu quero trazer do Evangelho aqui é essa. Invista eternamente. Invista eternamente. Ao nos salvar, ao cuidar de nós, a graça de Deus ela vai nos compelir a isso, a investir no que é eterno. A gente precisa entender, esse mundo é passageiro. Esse mundo não é a nossa última morada. Então a gente precisa investir na nossa última morada, em coisas que vão ficar para a nossa última morada e vão permanecer para sempre na nossa última morada. Em Mateus 6, 19 a 21, vai dizer que nós podemos sacrificar nossos recursos em troca de um tesouro eterno que jamais perderemos. Jamais perderemos. Em Marcos 10, Jesus, na conversa com o jovem rico, ele diz ao jovem rico, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. E aquele jovem sai cabisbaixo porque ele era dono de muitas coisas. Algumas pessoas acham que o que Jesus está fazendo aqui é um apelo ao sacrifício. Jesus estava querendo que aquele jovem sacrificasse o tesouro que tinha em seu coração, por isso Jesus sabe muito bem o tesouro que estava no coração daquele jovem, e ele pede para sacrificar aquilo. Mas, mais do que um sacrifício, o que Jesus estava apelando àquele jovem era um apelo para a satisfação. Como assim, Isaac? Um apelo para a satisfação? Porque ele iria, sim, sacrificar, Jesus estava chamando para um sacrifício. Mas, no final das contas, Jesus estava chamando a ele para uma satisfação plena, em um tesouro realmente eterno e verdadeiro. Então, no final das contas, Jesus não estava pedindo para ele se afastar do tesouro.
mas para se aproximar do real tesouro, do verdadeiro tesouro. O materialismo é tolo porque ele abandona o tesouro eterno para ficar com as bugigangas dessa vida, para ficar com as coisinhas que essa vida tem para nos oferecer. Por isso que o materialismo é tolo. Ele não entende que coisas mais valiosas estão nos esperando na eternidade. Não entende isso. Com isso, eu não estou dizendo aqui o seguinte: a gente precisa investir na eternidade. Significa que eu não posso investir aqui, Isaac, eu não posso investir em um negócio próprio, eu não posso investir no mercado financeiro, por exemplo. Não estou dizendo isso. Eu até incentivo você a fazer isso. Inclusive, dei uma aula há poucos dias aqui para algumas pessoas, para alguns irmãos, sobre isso. Investimento, mercado financeiro. Isso é bom, porque isso pode te fazer justamente prosperar ao ponto de ajudar ainda mais. O que eu estou te tentando fazer pensar e refletir é o seguinte: onde estão tuas prioridades? Onde estão tuas prioridades? Se a gente investe em coisas dessa vida, né, pensando que nós teremos um futuro melhor, uma aposentadoria melhor, um conforto melhor para a nossa família e tudo mais, ok, isso não é errado, é válido, beleza. Mas se eu te disser que realmente a gente não vai viver para sempre aqui, então não faz sentido a gente investir na nossa moradia final? É claro que faz total sentido a gente investir na nossa moradia final. Faz total sentido a gente pensar na eternidade. É claro que a gente pode aqui investir nessa vida, mas em primeiro lugar a gente precisa entender isso. Essa vida vai passar. E a gente precisa investir em coisas eternas. Então, eu queria que você pensasse o seguinte: se hoje você tivesse 10 mil reais sobrando, 10 mil reais sobrando hoje, 10 mil reais que você não conta com esses 10 mil reais, né? Que você não precisa desses 10 mil reais para sobreviver, nada. 10 mil reais sobrando hoje, o que será que você faria? Será que sem pensar na hora, investiria no mercado financeiro, investiria no meu negócio? Beleza, isso é válido. Mas será que você seria capaz de ir contra a cultura e pegar esses 10 mil reais e investir num plantador de igrejas na Ásia, plantando igrejas no meio de uma aldeia pobre que não tem necessidades básicas ali, e que aquele plantador vai estar pregando o evangelho para aquelas pessoas, vai ajudar a construir, sei lá, um hospital ali, por meio desse investimento que você fez? Você seria capaz de abrir mão desses 10 mil que você poderia investir no mercado financeiro e que daqui a 20 anos você poderia ter uns milhares a mais para investir nesse plantador, que daqui a 20 anos essa aldeia poderia ter centenas de crentes? Você seria capaz disso? Você estaria disposto a isso? Porque o mundo te diria o seguinte: você é louco, isso é um absurdo. Como é que você tem 10 mil reais e investe num plantador de igreja? Mas o evangelho é o seguinte: o evangelho é contra essa cultura. O evangelho é contracultural, porque ele vai mostrar que o que importa não é simplesmente como eu vou estar daqui a 20 anos, mas como eu vou estar daqui a bilhões de anos, porque existe uma eternidade para frente. Existe uma eternidade para frente. Então vamos investir mais em coisas eternas. Porque tenho quase certeza que já temos investido demais em coisas desse mundo. Continuemos investindo em coisas desse mundo, porque isso também pode nos dar uma base para investir em coisas eternas. Mas não esqueçamos da prioridade. Não esqueçamos da eternidade. Marcos 10, 29 e 30, né, Jesus faz uma promessa maravilhosa: que aquele que deixar casa, pai, mãe, por amor de mim, terá 100 vezes mais. Casas, pais, irmãos e tudo. Jesus está te prometendo um investimento de retorno de 10.000%, 100 vezes mais. Qual investimento dessa vida te dá isso? Se algum investimento dessa vida te desse isso, você não ia nem pensar duas vezes, mas investiria lá. Jesus está te dando um investimento de retorno de 10.000%, e a gente ainda está pensando. Investamos na eternidade. É contracultural, mas lá é o nosso lugar final. Lá os frutos serão eternos. Lá os frutos serão eternos. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a resposta do Evangelho para a pobreza. O Evangelho é a maior bênção. Ele quer mudar a vida dos pobres, em primeiro lugar, mudando a relação deles com Deus, mas também investindo ali no cuidado dessas pessoas.
Nós podemos fazer isso quando nós aplicamos o Evangelho em nossa vida, trabalhando diligentemente, vivendo uma vida simples, estando disposto a doar sacrificialmente, investindo na eternidade e ajudando as pessoas de forma construtiva. Que Deus abençoe. Eu vou ver aqui se algum irmão falou alguma coisa, né? O irmão Caetano falou que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Pense numa capacidade, é uma grande bênção para a nossa igreja, esse casal, Isaac e Natália. Que é isso, meu irmão. Deus abençoe. É tudo pela graça de Deus, né? Tudo pela graça de Deus. Irmãos, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu queria orar com vocês nesse momento e pedir para que Deus nos dê sabedoria, né? Nos dê sabedoria. É um assunto difícil, delicado, muitas vezes nós não queremos atentar para isso, mas é necessário. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque a tua palavra ela chega com força em nossos corações e ela vai muitas vezes tirando coisas que não te agradam. Nos ajuda a pensar mais no próximo, no necessitado, nos ajuda a investir naquilo que é eterno, nos ajuda, Pai, a viver uma vida simples, a trabalhar diligentemente, nos ajuda a entender que o Evangelho se preocupa com os necessitados e que nós, como imitadores do nosso Pai Celestial, também precisamos nos preocupar. Nos ajuda a entender que o Evangelho é a principal solução, Deus, é a única solução para o real problema dos pobres, que é o pecado, Deus. Porque também é o nosso problema, e é o problema de toda a humanidade. E eles precisam ser reconciliados contigo. Mas também nos ajuda, Deus, a acudi-los em suas necessidades. Nos ajuda a dar o alimento, a dar a roupa, Deus, a dar o teto. Mas, acima de tudo, a investir nessas vidas, a estar atento a essas vidas, a investir tempo, a investir a nossa vida em prol de discipular pessoas desse tipo. Sabemos que é difícil, mas com a igreja local, o Senhor tem nos dado as ferramentas para isso. Nos ajuda a amar essas pessoas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém.